Se tem uma coisa que todo advogado gostaria de saber, entre as coisas que ele faz ali no dia a dia e que ele acredita que podem promover o convencimento, quais dessas coisas de fato convencem o juiz, ajudam, né, no convencimento de juízes e assessores, e quais que não ajudam em nada e que podem até atrapalhar. É por isso que eu fiz essa lista, porque muito mais do que uma métrica binária de convencer e não convencer, nós temos, na verdade, uma escala, uma gradação. Então eu coloquei aqui o que convence, o que ajuda, né, a promover o convencimento, o que é indiferente e o juiz nem liga, o que prejudica, né, que começa a atrapalhar, e o que pode, de fato, acabar com as chances de um deferimento, de um pedido interlocutório, até mesmo do provimento final de mérito. Então eu separei aqui, vocês podem ver, um monte de coisas, né? Muitas aqui são crenças, então a gente vai quebrar alguns mitos, e eu tenho certeza que muitas coisas aqui vão te surpreender onde vai estar ali na escala. Eu só de olhar aqui eu já comecei a perceber que muita gente vai estar esperando uma coisa e vai acabar recebendo outra. Então, tudo isso vamos analisar uma e, apesar de ser um vídeo divertido e descontraído, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Tudo isso depois da vinheta. Olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica. Eu me chamo Júlio Xavier, eu sou o fundador do Tipografia Jurídica e estou como assessor na Justiça Federal há cerca de 15 anos, completei 15 anos em janeiro de 2026, tem pouco tempo, e o que eu vou passar aqui, essa visão, justamente deriva em parte dessa minha experiência e do meu contato com outros assessores, juízes, são dezenas, possivelmente, com quem eu já trabalhei, entre titulares, substitutos, aqueles que passam ali um mês, ano, enfim. E também desse meu trabalho na tipografia jurídica, com as consultorias de casos concretos, onde a gente elabora memoriais, petições, e também das consultorias de redesign, de formatação, de criação de identidade, tudo isso soma, né, nessa experiência e que a gente começa a perceber e entender de fato o que convence, o que não convence e o que está ali no meio do caminho. Então, sem mais delongas, vamos começar, tá aqui tudo mais ou menos embargado, e a gente vai falar um por um, vocês vão ver que vai ter muito mais a ser falado do que uma coisa meramente ali, um sim e um não. E já vou começar com um super polêmico, que é a escolha da fonte. Então, talvez vocês estejam até pensando aí numa análise mais enviesada, mas a escolha da fonte eu vou colocar aqui como indiferente. E por que indiferente? De fato, né, quem já viu outros vídeos, quem me acompanha, sabe que a escolha da fonte ela é importante para a ergonomia visual, para a legibilidade, mas considerando um contexto em que você não escolha uma fonte ruim, daquelas, a gente tem até um vídeo aqui no canal de fontes que você não deveria usar na sua petição, a fonte vai ser indiferente, ela vai dizer muito mais sobre a personalidade do escritório, sobre o estilo, sobre o branding, sobre o posicionamento, do que criar ali algum tipo de relação com o convencimento. Basta que você consiga ter uma boa legibilidade, tipografia também não é só fonte, é conjunto, então eu vou colocar aqui, talvez esteja sendo um pouco rigoroso, mas ela como indiferente. Vamos para o próximo, latim. É difícil acreditar, né, alguém acreditar que latim possa exercer um papel persuasivo em peças, tá? O latim, para mim, vai estar também aqui no indiferente, né? O latim, geralmente, você passa ali por ele, né? Você pula ali o latim, mas a verdade é que, a depender do momento que você use e da quantidade, ele pode prejudicar, né? Uma peça que peca pelo excesso de termos, e especialmente aqueles que não são os mais comumente usados, porque uma coisa é você usar habeas corpus, o periculum in mora, que são técnicos até de certa forma, ou por estarem na lei, ou por já estarem muito consagrados. Outra coisa é você começar a trazer, né, aquelas expressões latinas que apenas você que viu num livro e achou muito legal e interessante sabe, mas que o juiz, o assessor e ninguém sabe, dificilmente alguém vai parar e digitar no Google para entender, tá? Então não impressiona, é indiferente e a depender a gente pode ali estar numa margem até para o prejudica. Subtópicos específicos. Talvez você também esteja se perguntando aí, pô, mas o que é isso? A gente vê muita petição aí dividida apenas em fatos, pedido e direito, né?
Fatos, direito e pedidos. Que eu sempre falo que é uma divisão pobre, né? Se você pegar qualquer livro, eu tenho vários livros aqui na minha prateleira, você vai ver que os livros não começam assim, não tem uma divisão do tipo introdução, começo, meio e fim. Ele nomeia aquilo que ele vai falar, ele antecipa, de certa forma, tem um nome no título, no subtítulo, que diz respeito ao que vai ser abordado. E isso é mais ou menos o que a gente pretende quando a gente ensina os nossos alunos os subtítulos e os títulos também específicos. Então, quanto mais divisão você tiver na sua peça, independentemente da peça, e quanto maior, mais isso vale. E quanto mais específicos forem esses tópicos, esses subtópicos, melhor vai ser a análise. Então eu vou colocar aqui em ajuda, porque com certeza ajuda a encontrar mais rápido a informação, ajuda a direcionar, a guiar a leitura. Então com certeza os subtópicos específicos ajudam. Caixa alta. A caixa alta, muitos dos destaques a gente poderia colocar ali como indiferente, né? Então um destaque mal feito, muitas vezes ele vai ser indiferente. Porém, em alguns casos ele vai prejudicar. Quando? Quando são muitos destaques, fora de lugar, sem estratégia, sem técnica, e quando são destaques que a gente considera que ou são pouco profissionais, passam uma imagem de bagunça, de sujeira, então uma percepção até mais subjetiva do que objetiva. Vide um vídeo anterior meu do efeito Halo e do efeito Horning, que eu falo sobre essa percepção subjetiva. E a caixa alta tem um agravante, né? A caixa alta é sabidamente uma maneira de você destacar, mas que comunica um sobretom, né? Aquele tom do gritar. Todo mundo que usa as redes sociais sabe disso, isso não veio das redes sociais, né? Nem do MSN, muito antes disso, a gente sabe, por convenção, de que a caixa alta é um tom rude. Então vai entrar aqui no prejudica, porque é como se você estivesse lendo uma petição, e o advogado estivesse ali realmente brigando, entre aspas, mas não de uma maneira positiva, porque o advogado ele deve brigar. Isso tem uma coisa positiva em você fazer valer ali a sua tese, o seu direito, né, buscar aquilo. Mas aqui já ultrapassa uma linha que é de certa forma tênue, e eu acho que aqui já começa a enviesar negativamente, tá? Então eu já vou colocar aqui no prejudica. Resumo de primeira página, temos aqui então o primeiro ponto que para mim tá aqui no convence. O resumo de primeira página é aquela coisa que, especialmente ali numa tutela, que o juiz ou assessor bate o olho num bom resumo de primeira página, um resumo feito com a técnica FIRAC, né, fatos, controvérsia, issue, já foi em inglês, né, rule, application, enfim, um resumo FIRAC, ou mesmo um resumo que contém ali o pedido principal, a causa de pedir, um brevíssimo resumo ali dos fatos. Isso numa tutela, por exemplo, pode ser um grande diferencial, porque você bate o olho, você identifica, já ativa ali um gatilho de entender, de dar um contorno, de dar uma compreensão rápida, tá, sem sombra de dúvida, lá em cima no convence. Tutela antes dos fatos. Eu já ouvi alguns advogados falando que, não, eu vou colocar antes dos fatos porque depois o juiz passar batido, ou depois o juiz não lê. Confesso que não tenho mais visto tanto isso, mas estaria aqui entre indiferente, porque, bom, eu vou começar a ler da tutela, mas eu nem entendi ainda o que aconteceu, para prejudica, porque de certa forma mostra uma má técnica, e você está pedindo no momento errado, ali dentro da sua petição. Então eu vou colocar aqui em prejudica, embora a gente pudesse colocar ali numa zona entre um e outro. Mais um polêmico, erro de português. O erro de português ele também vai variar muito, e eu já comprei essa briga algumas vezes, eu tenho muitos amigos que estão na área de redação jurídica, e a gente converge, né, muitos de nós, a gente tende a convergir com a ideia de que os erros gramaticais menores, vou dar um exemplo, trocar esse por este, que é até um erro que eu cometo muito, ou mesmo escrever um porquê errado, isso, considerando a dinâmica da leitura de peças, isso é algo que passa bem batido, tá? Então isso não é algo assim, é um erro excusável, e que muitas vezes, mais do que excusável, você nem percebe ali naquela leitura mais rápida, mais dinâmica, própria mesmo da análise processual do dia a dia, onde o olhar está direcionado para uma outra questão. Agora, nós temos os erros que prejudicam a reputação, que são erros muito grosseiros,
Então, não me vem nenhum exemplo agora nesse momento, mas, por exemplo, veio uma vírgula depois do sujeito, né? Então esse é um erro já grosseiro que mostra um domínio tão baixo, que isso reflete de fato na ideia que você tem sobre o próprio advogado ter o conhecimento sobre outras coisas. Ora, se sequer ele consegue escrever corretamente uma frase, uma construção de uma frase simples, que dirá a complexidade que é o direito. Então eu vou colocar aqui como prejudica, mas eu vou ressaltar que prejudicam mais os erros graves, os erros grosseiros e outros erros que não são necessariamente gramaticais, como erros relacionados à concisão, a falta da concisão, a falta da especificidade e construções prolixas. Então isso com certeza prejudica muito. Endereçar errado a sua peça. O que eu coloquei aqui como endereçar errado? Eu não estou falando para você endereçar para federal quando é para a justiça estadual, ou endereçar para trabalhista quando seria para outro lugar. Não, aí vai ser um problema até de competência, né? Eu estou falando mais, não usou ao juízo, que é o termo mais correto, previsto ali pelo CPC. Então usou excelentíssimo juízo, que é até uma construção errada, bem errada, diga-se de passagem, e que aí também os professores de português, alguns, né, fazem lá um post sobre isso, e o pessoal, poxa caramba, né, e ficam muito preocupados. Eu vejo muito uma preocupação do advogado com isso no dia a dia, mas a grande verdade é que isso aqui é completamente indiferente. Em 15 anos de Justiça Federal, eu nunca, não me recordo, eu me recordo que nunca nenhum juiz chegou para mim para dizer que a petição que foi para lá com a minuta, olha, Júlio, poxa, o advogado endereçou errado ou não gostou de alguma maneira. Não, e olha que a gente já viu endereçamento de todas as formas, né? Tem um famoso que o cara colocou, o advogado, né? Excelentíssimo. Certamente foi uma brincadeira, entre aspas, mas que é muito possível que tenha passado batido, porque não é uma coisa que a gente confere. Ainda mais agora com o ajuizamento eletrônico, onde o próprio advogado escolhe onde ele vai protocolar e a distribuição é automática. Então, se ele protocolou aquela peça no lugar certo, a competência está certa, é bem possível que seja totalmente ignorado ali o endereçamento. Elementos visuais. Elementos visuais eles vão estar entre o ajuda e o convence. Aí vai depender do elemento visual. Então uma tabela que organiza possivelmente vai estar em ajuda. Agora, uma tabela que esquematiza os pedidos de tutela, como a gente tem vários cases, a gente tem até um bem legal que a gente gravou uma análise, se você quiser, posso até deixar também aqui nos comentários a análise desse caso, né, um case de plantão, de tutela, em que pode ser um fator-chave. Então eu vou colocar como convence, porque um elemento visual bem feito, bem estratégico, a gente já teve alunos falando, né, que criaram ali um organograma para representar uma organização criminosa, a menor participação do réu que eles defendiam, isso ajudou ali a despachar com o juiz um habeas corpus ou uma redução de pena. Então é um elemento que está lá em cima, com certeza, no nível de convencimento. Concisão, eu falei até da questão, né, da prolixidade ali, dos erros de português, e a concisão é uma das principais qualidades possíveis de uma peça, sempre vai estar aqui no ajuda. Por que não no convence? Porque a concisão por si só ela não tem um fator ou um viés argumentativo, como tem os elementos visuais ou resumo de primeira página. Então vai ser muito mais um fator catalisador, né? Então você vai ter que ter realmente boa tese, bons argumentos, né, estratégias de elementos, de resumo, etc. Mas a concisão é um grande fator potencializador, como colocar vento, né, jogar vento no fogo. Você vai aumentar as chances, mas o vento por si só não causa, não origina o fogo. A argumentação emotiva. E se você não sabe o que é argumentação emotiva, é aquela argumentação do tipo o autor está passando necessidades, né? E aí tem muita adjetivação, parece uma grande lamentação, né? Não restou outra alternativa senão. Tudo é muito, parece que declamado, né? Aquela coisa muito emocional. Aqui também eu vou colocar em indiferente, porque
Eu acho que até algumas vezes pode prejudicar, porque a argumentação emotiva, na maior parte das vezes, ela está acompanhada ou ela é um sinal, ela denota falta de especificidade, ou seja, uma argumentação que tende a ser mais genérica e se apoiar não em fatos, se apoiar em questões ali muito mais intangíveis e pouco palpáveis, né? Pouco mensuráveis, né? Então, bom, o que é passar necessidade? Uma coisa é você ir direto ao ponto de dizer o que é, qual é a necessidade. Outra coisa é você simplesmente argumentar isso de uma maneira meio aberta. Mas eu vou colocar indiferente, vou dar um desconto, porque esse tipo de coisa que meio que passa batido, não convence em nada, né? Aquela coisa insossa. Mas eu me arriscaria a dizer que muitas vezes vai ali para o prejudica justamente pelos efeitos colaterais, né, e pelo tipo de petição que esse tipo de petição costuma ser. Então a argumentação emotiva vamos deixar ali no indiferente. Print screens. Print screens, ele poderia estar em quase todos os lugares da lista, porque vai depender muito da sua técnica, né? A gente tem até um intensivo, né, um dos nossos cursos, aqueles cursos pockets que a gente chama rápidos, né, por isso que o nome é intensivo, que ensina tudo sobre print screen, como criar, como diagramar, boas práticas, né, técnicas no Word. Então, com o intensivo print screens de impacto, com boas práticas, com certeza ele é um elemento que convence. Por quê? Veja bem, uma coisa é você colocar, e aqui eu vou até destacar que isso é principalmente, quer dizer, ainda mais num pedido ali de tutela, ou um pedido interlocutório, um pedido no meio do processo em que a análise é mais abreviada, mais rápida. Então uma coisa é você colocar aquele, simplesmente referenciar os documentos do processo, e aí tem lá 50 processos, e aí você espera que o juiz vá, naquele meio do momento ali, da análise da tutela, olhar todos aqueles e ver qual deles que dá realmente um suporte probatório, um suporte fático para aquele pedido. Quando você faz a curadoria e seleciona e coloca, não só coloca ele, mas coloca ele contextualizado, com uma legenda lateral, com um bom destaque apontando ali, isso é ouro no processo de convencimento. Porque você aponta, é como se você matasse a cobra e mostrasse o pau. Então você alegou, e no mesmo momento que você alegou, você provou. Você não precisou aguardar nenhum outro tipo de movimentação, enfim, o juiz, como sujeito passivo da leitura, da informação, ele recebeu tudo o que ele precisava, sem que ele precisasse investigar, se debruçar, e isso nesses pedidos mais rápidos, no curso do processo, isso com certeza é um fator de convencimento. Porém, a depender da sua técnica, se ela não for tão boa, eles podem estar ali no ajuda, eles podem estar ali no indiferente, ou até quando aquele pessoal que coloca toda a conversa de WhatsApp do início ao fim, em 15 páginas de print screen, esperando que no meio da análise do processo você vai ficar lendo uma conversa paralela, né? Aí já iria lá para o próprio prejudicar, tá? Então, eu espero que vocês aí, na maioria, estejam do ajuda para cima. Se não tiverem, confiram lá o nosso intensivo print screens de impacto. Página excelência, ele tinha que estar aqui, né? Página excelência é aquela interjeição que está muito perto aqui da argumentação emotiva. Então ele vai ficar aqui do ladinho da argumentação emotiva, porque não deixa de ser uma argumentação emotiva ou uma interjeição emotiva, né? Página excelência. E eu sempre brinco que o página excelência ou isso é um absurdo. Eu falo, pessoal, vocês já se lembraram onde vocês estão? A justiça, tudo que está acontecendo, todo processo é um absurdo, né? Todo processo é uma lide. É um direito que, a rigor, foi negado. Então, se você tem um direito, esse direito ele lhe é negado, isso é um absurdo. Mesmo que apenas seja uma alegação, pode ser que no fim das contas nem tenha sido isso mesmo, nem assista direito ao autor. Mas, em tese, um direito que é negado, ele é um absurdo. Existem absurdos maiores, absurdos menores, a gente pode até concordar nisso e discutir, mas de fato isso não exerce nenhum papel persuasivo ou de convencimento. Agora o negócio começa a ficar quente aqui com o artigo 300 no pedido de tutela, aquele pedido genérico que toda petição você faz igual. Você espera que você narrou os fatos, e aí você, na hora do tópico de tutela, você simplesmente faz uma referência bem genérica, cita o artigo 300, diz que tem perigo na demora e verossimilhança conforme fatos narrados e espera que isso seja suficiente. Para mim, isso aqui acaba com as chances do pedido de tutela, tá?
Porque o pedido de tutela, ele precisa ser um bom pedido em si. O tópico da tutela ele é fundamental para a concessão da tutela. Ainda que a sua peça esteja boa em termos de fatos, em termos de direito, o pedido de tutela ele é crucial, ele é chave para você conseguir. Se você é advogado, você sabe que a tutela de urgência não é um instituto tão fácil assim de se conseguir. E isso tem várias razões, poderia ser um motivo aí, um assunto para um outro vídeo, a gente pode até conversar um dia só sobre a tutela de urgência, com certeza, mas um dos fatores aqui, com certeza, é um pedido não bem feito, um pedido mal feito, um pedido que simplesmente faz essa referência genérica. Para mim, ele de prejudica, acaba eliminando as chances de uma tutela de urgência. Doutrina. Doutrina é indiferente, né? A doutrina ela pode exercer um papel de ajuda em casos totalmente inéditos, em casos totalmente excepcionais, que você não encontra uma resposta na lei ou na jurisprudência, ou mesmo naquela jurisprudência interna, quer dizer, o próprio juiz já enfrentou aquele caso antes e já decidiu de uma maneira. Porque, veja, o juiz ele não decide o seu caso, ele decide geralmente uma situação em abstrato, ou situações em abstrato, e depois o seu caso ele vai enquadrar em uma dessas situações em abstrato já julgadas previamente. Tá? Dificilmente um advogado ele entra com uma ação que não houve algo anterior, não houve uma ação anterior igual naquele mesmo juízo. Então, em todos esses casos, a resposta sempre vai estar num julgado anterior, num entendimento, num posicionamento, e raríssimas vezes em doutrina, por isso que vai aqui em indiferente. Destaques técnicos. Bom, se vocês nunca ouviram falar, o destaque técnico é aquele destaque feito com intenção, com estratégia, que obedeça a regra, né, do como, o que e o quanto. Então, como eu vou destacar essa informação? Com que ferramenta? Eu sei usar a ferramenta certa? Quanto que eu vou destacar dentro de uma página? Posso destacar um parágrafo inteiro, 2 parágrafos? Né? E o que destacar, principalmente? Né? Eu vou destacar, isso é um absurdo, página excelência, o autor está passando necessidade, ou eu sei de fato o que eu preciso destacar para convencer. Então, quando você une essa clareza sobre os destaques, esses 3 pontos, a gente tem um destaque técnico. E eles ajudam muito. Por quê? Porque se nós temos um problema de tempo na análise, se nós temos um problema de profundidade na análise, toda vez que você deixa em evidência os pontos centrais de uma argumentação, os pontos centrais de uma tese, e eu sempre falo que nem tudo numa petição é realmente relevante para o processo decisório, e aí só para você entender, né, quando você transcreve uma lei, isso pode ser importante para a técnica jurídica, mas se você partir do pressuposto que aquela é uma lei conhecida, que o juiz já sabe, aquilo não é um fator decisório na compreensão da causa e nem no julgamento. Primeiro, porque na compreensão da causa você precisa mais dos fatos, e segundo, porque o juiz, em regra, já vai conhecer aquela lei. Então a gente precisa separar e hierarquizar quais são as informações específicas, as informações relevantes de um caso, e aí a gente tem os destaques técnicos, então eles vão ajudar a guiar o juiz, a conduzir a leitura do juiz e o convencimento. Com certeza está na categoria ajuda. Conforme documentos anexos e qualquer derivação disso, né? Então aqui está bem parecido com o artigo 300, né? O pedido genérico. É quando você, em vez de fazer a curadoria da prova, em vez de apontar de maneira bem específica e direta, você junta tudo lá, né, e joga esse ônus, né, de investigatório para o juiz. Então é claro que você vai juntar todas as provas que você tem, é óbvio, né, e muitas vezes são muitas, só que você precisa também, assim como a gente falou dos destaques e da informação, hierarquizar essas provas e ressaltar quais são as mais importantes. Então nada de conforme documentos anexos, a gente vai mencionar, olha, o documento tal diz tal, o documento tal prova tal, né? Então a gente tem as tabelas para fazer isso, a gente tem muitas possibilidades para melhorar. Então aqui para mim está em prejudica, tá? Está em prejudica e a depender, se a gente não fez nenhum trabalho de especificidade na nossa peça, a gente pode estar até realmente acabando com as chances ali de um pedido de tutela ou algo do tipo. Despachar com o juiz. Despachar com o juiz é um tema à parte, que acabou entrando quase que como um bônus, porque
não é exatamente algo que você faça na petição, mas é algo que você faz paralelamente à petição. Despachar com o juiz, em regra, ajuda, né? Despachar com o juiz, é claro, se você conseguiu, né, a atenção ali, interromper o expediente, né, para ter o juiz, ou mesmo um assessor, um diretor, um escrivão te ouvindo, você já conseguiu dar uma luz para a sua causa, né? E é muito bom fazer isso quando você está diante de um caso diferente. Então vamos supor, a gente pode pegar vários exemplos, vou começar com o previdenciário, que é a minha área, e você tem lá os benefícios previdenciários em que 99% dos casos não vai haver deferimento de tutela por uma razão muito simples, de que a controvérsia ela gira em torno de uma interpretação médica, vamos falar aqui dos benefícios por incapacidade, em que o médico do INSS entendeu que a pessoa é capaz, e o juiz vai precisar de um terceiro médico, né, de um perito, para contrapor essa perícia do INSS. Dificilmente ele vai dar força probatória maior a um documento de um médico assistente do que a um laudo pericial emitido por um órgão público, ainda que haja nossas ressalvas aí sobre o INSS. Porém, você pode pegar um caso que ele é diferente. E isso acontece porque eu pego, e quando eu pego, faço lá minha minuta de deferimento de tutela. O que é um caso diferente? É o caso que você percebe que tem um erro grosseiro, é o caso que o benefício talvez tenha sido cessado por uma outra razão, que não essa. Então, para evitar que esse processo entre naquele fluxo mais automatizado, por quê? Porque é um viés, né? Se a maioria das ações é daquele jeito, é uma tendência natural que o processamento se dê de maneira parecida. Então, despachar é uma maneira de você tirar aquela ação. Agora, não adianta você fazer isso sendo uma ação, enfim, comum como todas as outras. Aí pode até deixar de ajudar, né, que ele quer despachar todas as ações. Então saiba bem escolher os casos que você vai despachar e como você vai despachar. Isso não é assunto para esse vídeo, mas fazendo tudo corretamente, o despachar com o juiz pode sim ajudar. Jurisprudência, tema espinhoso, tá? Tema espinhoso. Aqui eu poderia colocar que, né, hoje, como eu vejo em peças a jurisprudência, eu colocaria como indiferente, porque eu vejo muito mal utilizado, muito ali para a prova da OAB, sabe? Tenho que juntar uma jurisprudência. Não é uma jurisprudência intencional, uma jurisprudência certeira, uma jurisprudência ali, olha, eu preciso fazer isso porque eu aprendi a citar, e está no meu modelo há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, então seria indiferente. Mas eu vou colocar em ajuda, por quê? Porque a jurisprudência é sim, né, um elemento fundamental no convencimento. Então eu mesmo, tá? E aí por isso que eu falei que é uma raridade, é uma exceção, mas eu já peguei peças em que eu estava indo por um caminho, e aí eu esbarrei com um julgado que, opa, isso aqui eu não sabia. E eu não sabia mesmo, tá? Eu não tenho vergonha de confessar, não. Então eu não sabia, por exemplo, de uma alteração, né, de uma interpretação mais recente, de um julgado, às vezes, de um repetitivo da ATNU que aconteceu e eu não tinha conhecimento. E de algumas das vezes que eu peguei isso, eu pensava assim, poxa, mas eu peguei tantas antes, né? E os advogados não trouxeram luz para isso, né? E esse aqui foi feliz, né? Então olha como é que muda realmente o rumo do processo. Ajuda sim e pode, em hipóteses como essa que eu mencionei, até convencer. QR Code prejudica, com certeza. Né? A experiência do QR Code é péssima em petição. Você vai lá no meio da tua análise, né, lá no teu computador, com aquela tela enorme, tem uma tela aqui de quase 30 polegadas lendo petição, e de repente você se depara com um QR Code que você vai ver o que ali? Né? É o gemidão do Zap. E aí você tem que usar a sua ferramenta pessoal, porque o celular não é a justiça que dá, é uma ferramenta que não tem a proteção da TI, não tem firewall, não tem nada disso. Então imagina um juiz criminal, um juiz que está passando ali o celular, eu sempre falo, dou esse exemplo, né, um celular que tem as fotos ali dos filhos, das filhas, né, para escanear um QR Code que você não sabe exatamente onde vai levar ou para que vai ser. Então tem todo um problema de segurança, todo um problema de experiência do usuário,
não ajuda em nada, na maior parte das vezes sequer vai ser escaneado e não há nenhuma obrigatoriedade, tá? Então se você coloca alguma coisa importante lá e depois você alega, esquece. Isso não está no processo, tá? Não é prova válida processualmente falando, pode ser uma coisa opcional. Olha, eu gravei um vídeo aqui falando, despachando com o juiz, se ele viu, viu, se ele não viu também, tudo bem, ok, tá? Mas não confie nisso, não confie a sua prova nisso, porque de fato não é um documento, por assim dizer, válido, uma prova processual, simplesmente porque não está nos autos. Marca d'água, aquela marca d'água atrás, sabe, grandona, uma balança bem bonita. Olha, eu vou dizer que prejudica, porque ninguém é indiferente à marca d'água, tá? Então, assim, se é uma coisa muito sutil, é indiferente. Mas se é aquela balança, que cada página que você vira, ela continua lá, né? Porque não é uma coisa que... Não pode estar só na primeira página. Tem que estar na segunda, na terceira, na quarta, até a 20ª. Então, quanto maior a petição, pior. Porque você vai esbarrar com aquela têmis pixelizada em todas as páginas. Então prejudica sim a leitura, prejudica a análise, cansa mais quem está analisando e enfim, com certeza prejudica. Transcrição de lei. Transcrição de lei está aqui no indiferente, né? Por quê? Porque o juiz possivelmente já sabe a lei, porque não exerce um fator de convencimento, a não ser que você traga de novo um caso muito específico, uma legislação muito específica, né? Mas na maior parte das vezes vai ser indiferente, vai ser só ali um checklist do que você tem que fazer. Muitas vezes nem sequer é necessário transcrever, você pode só mencionar o artigo, isso já vai ser válido ali para fim de fundamentação, né? Especialmente nas legislações mais conhecidas, mas se quiser transcrever também, tudo bem, né? Esse não é um fator-chave da peça, em termos de convencimento, pelo menos, em termos de técnica pode ser, mas de convencimento não. Então está aqui como indiferente. E por fim, a prolixidade que vai ficar entre prejudica e acaba com as chances. Eu vou colocar em acaba com as chances, considerando aqui uma tutela, por exemplo, ou os pedidos interlocutórios, ou aquelas coisas que você busca ali, né? Um embargo de declaração. Então a prolixidade, ela é tão grave que ela pode realmente colocar tudo a perder. Ela, no mínimo, vai prejudicar. Peças excessivamente longas sem necessidade, excesso de julgados, enfim, toda aquela verborragia que a gente já conhece bastante, é algo bem grave a se considerar, não à toa que em pesquisa com a magistratura eles colocaram lá como problema, salvo engano, número 1, né? Em peças processuais. Bom, tem aqui a transcrição de lei, que acabou saindo repetido aqui por um erro material, um erro técnico, e essa foi aqui a nossa tier list, o nosso hall, a nossa lista aqui, daquilo que convence, daquilo que não convence. E bom, me conta se você gostou desse formato de vídeo, principalmente se alguma análise que eu fiz aqui te surpreendeu, se você fazia alguma coisa que não vai fazer mais, ou o contrário. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e de acompanhar os vídeos aqui recomendados que estão aparecendo para você e maratonar o canal. Um grande abraço e até a próxima.